A história da Igreja Católica é como um labirinto de mistérios e controvérsias, cheio de personagens intrigantes e eventos que moldaram o mundo. Você já parou para pensar quem realmente deu início a tudo isso? Imagens de mártires, reis e papas dançam na sua mente, mas o que se esconde por trás dessas figuras icônicas? Imagine-se nos tempos antigos, quando a fé era uma chama ardente, mas também um terreno fértil para conflitos e disputas de poder. Como uma semente plantada em solo fértil, a Igreja cresceu, mas não sem suas raízes profundas e sombrias. Quais segredos foram enterrados nas catacumbas e nos palácios? Que alianças foram forjadas nas sombras? O que você faria se descobrisse que a verdade é muito mais complexa do que te contaram? Prepare-se para uma jornada que desafia suas crenças e expõe as camadas ocultas da história. Cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça que pode mudar sua percepção. Fique atento, pois a resposta pode estar mais próxima do que você imagina. A história está prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Origens do cristianismo. Quando eu olho para as origens do cristianismo, não posso deixar de me sentir fascinado pela figura central de Jesus Cristo. Ele não era apenas um homem comum, seus ensinamentos e sua vida mudaram o curso da história. Nas suas pregações, Jesus trouxe uma mensagem de amor, compaixão e perdão. Ele desafiou as normas sociais e religiosas de sua época, atraindo seguidores que viam nele uma esperança renovada. A forma como ele falava e se relacionava com as pessoas era única, e isso ajudou a criar uma base sólida para o que se tornaria a fé cristã. A vida de Jesus culminou em sua crucificação, um evento que, à primeira vista, poderia parecer o fim de um sonho, mas na verdade foi o início de algo muito maior. A ressurreição, segundo os relatos, foi o ponto de virada que deu aos seus seguidores a coragem e a determinação para continuar sua missão. Essa experiência transformadora levou à formação das primeiras comunidades cristãs, onde os ensinamentos de Jesus eram compartilhados e vividos de maneira comunitária. Essas comunidades eram, em muitos aspectos, como pequenas famílias que se apoiavam mutuamente. À medida que essas comunidades cresciam, também crescia a necessidade de uma estrutura para organizar a fé. O que começou como um movimento informal logo evoluiu para algo mais estruturado. Os primeiros cristãos, que eram em sua maioria judeus, começaram a se reunir em lares para compartilhar suas crenças e experiências. A ideia de se reunirem para a oração e a partilha do pão se tornou um elemento central da prática cristã, estabelecendo um modelo que perdura até hoje. Um aspecto interessante desse período inicial é a diversidade das crenças e práticas. Cada comunidade tinha suas particularidades, refletindo as culturas e as tradições locais. Isso criou um mosaico de expressões cristãs, enquanto a mensagem de Jesus se espalhava por diferentes regiões. A comunicação entre essas comunidades era muitas vezes informal, mas a paixão pela mensagem de Cristo unia todos eles de alguma forma. Por fim, ao olhar para essas origens, fica claro que o cristianismo nasceu em um contexto de resistência e esperança. As dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos só fortaleceram sua determinação de propagar a mensagem de Jesus. Eles não eram apenas seguidores de uma nova religião, eram agentes de mudança, moldando o futuro de suas comunidades e, eventualmente, do mundo. Apostolado e a Igreja primitiva. Quando penso no papel dos apóstolos, especialmente de figuras como Pedro e Paulo, percebo quão essenciais eles foram na fundação das primeiras comunidades cristãs. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, se tornou um líder natural após a ressurreição. Ele não apenas pregava a mensagem de Cristo, mas também orientava e fortalecia os novos convertidos. A sua experiência como pescador lhe deu uma conexão com o povo, tornando suas palavras mais acessíveis e compreensíveis. Paulo, por outro lado, traz uma perspectiva diferente. Antes de se tornar um apóstolo, ele era um perseguidor dos cristãos. Sua conversão dramática no caminho para Damasco é um testemunho poderoso da transformação que a fé pode trazer. Após esse evento, Paulo dedicou sua vida à disseminação do Evangelho, viajando por diversas cidades e fundando comunidades. Suas cartas, que mais tarde se tornariam parte do Novo Testamento, são uma rica fonte de ensinamentos e orientações que moldaram a fé cristã. A dinâmica entre Pedro e Paulo também é interessante. Enquanto Pedro se concentrava na comunidade judaica, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, abrindo as portas do cristianismo para pessoas de diferentes origens. Essa diversidade ajudou a fortalecer o movimento, permitindo que o cristianismo se espalhasse muito além de suas raízes judaicas. A troca de ideias e experiências entre eles também foi fundamental para a consolidação da fé.
As comunidades que surgiam sob a liderança dos apóstolos eram muitas vezes marcadas por uma forte sensação de pertencimento. Elas se reuniam para partilhar não apenas a fé, mas também as alegrias e as dificuldades da vida. O ato de partir o pão e orar juntos era um símbolo poderoso de união e solidariedade. Essa prática ajudou a cimentar laços que seriam cruciais para a sobrevivência da fé em tempos de perseguição. Por fim, a contribuição dos apóstolos na formação da igreja primitiva não pode ser subestimada. Eles foram os primeiros mensageiros de uma nova esperança, enfrentando desafios imensos para levar a mensagem de Jesus adiante. O legado que deixaram continua a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a comunidade podem florescer. Desenvolvimento da hierarquia eclesiástica. Quando penso na evolução da hierarquia eclesiástica, não posso deixar de me maravilhar com como tudo começou. A igreja, nos primórdios, era uma rede de comunidades que se apoiavam mutuamente, mas à medida que crescia, a necessidade de uma estrutura organizacional mais formal se tornava cada vez mais evidente. A figura do Papa, que hoje é central na Igreja Católica, começou a emergir como um líder espiritual, um símbolo de unidade. Não era apenas uma questão de poder, mas de dar um sentido de direção e identidade a uma fé que se espalhava rapidamente por diversas regiões. É interessante notar como, com o tempo, as funções eclesiásticas começaram a se formalizar. Antes, qualquer líder comunitário poderia assumir papéis de liderança. Porém, conforme a igreja enfrentava desafios internos e externos, como heresias e disputas de poder, a necessidade de um sistema mais estruturado ficou clara. Os bispos começaram a ganhar mais influência, e o conceito de uma hierarquia clara foi se consolidando, com os papas no topo da pirâmide. Isso não era apenas uma mudança organizacional, mas uma resposta a um mundo em transformação. A ascensão do papado trouxe consigo a ideia de uma autoridade central, algo que era vital para manter a coesão em uma igreja tão diversa. Muitos dos primeiros papas eram apóstolos ou seus sucessores diretos, o que conferia a eles uma legitimidade especial. Essa linha direta até Jesus Cristo ajudava a solidificar a fé dos cristãos, que viam o Papa como representante de Cristo na Terra. Isso é fascinante, pois estabeleceu um vínculo espiritual que perdura até hoje. Por outro lado, a hierarquia eclesiástica também trouxe seus desafios. A busca por poder e influência muitas vezes causou divisões e conflitos internos. A rivalidade entre diferentes regiões e a luta por autoridade entre bispos e papas eram comuns. A história da igreja é repleta de episódios em que questões de poder quase ofuscaram a essência da mensagem cristã. Mas, mesmo assim, essa estrutura permitiu que a fé se espalhasse de maneira mais organizada. Por fim, ao refletir sobre essa evolução, percebo que a hierarquia eclesiástica foi um fator crucial para a sobrevivência e o crescimento da igreja. A necessidade de liderança e organização em um mundo caótico e em constante mudança moldou a forma como a igreja se apresenta até hoje. Ela se tornou mais do que uma comunidade de fé, tornou-se uma instituição que, apesar de suas falhas, buscou sempre encontrar seu caminho em meio às tempestades da história. Concílios e crenças. Os primeiros concílios ecumênicos são um verdadeiro marco na história da Igreja. Quando penso no Concílio de Niceia, por exemplo, fico impressionado com a profundidade das discussões que ocorreram ali. Esse encontro, realizado em 325 d.C., foi fundamental para a definição da doutrina católica. Os líderes da Igreja se reuniram para debater questões cruciais, como a natureza de Cristo e a relação entre o Pai e o Filho. Era um tempo em que a fé estava sendo moldada, e as decisões tomadas naquele concílio reverberaram por séculos. A importância desses concílios vai além das doutrinas estabelecidas. Eles também representaram um esforço coletivo para resolver heresias que ameaçavam a unidade da Igreja. O arianismo, por exemplo, questionava a divindade de Cristo e gerou uma grande divisão. Através de debates acalorados e discussões teológicas, os bispos presentes em Niceia conseguiram reafirmar a crença na Trindade, estabelecendo um ponto de vista que se tornaria fundamental para a fé cristã. O impacto dos concílios não se limitou apenas ao aspecto teológico. Eles também tiveram um papel político significativo. A presença do imperador Constantino no Concílio de Niceia, por exemplo, mostrou como a Igreja e o Estado estavam se entrelaçando. O apoio do imperador ajudou a legitimar as decisões do concílio e a solidificar a posição da Igreja na sociedade romana. Essa interseção entre fé e poder é um tema recorrente na história da Igreja que ainda ressoa hoje. Além disso, os concílios funcionaram como um espaço de diálogo e, em muitos casos, de tensão. A diversidade de opiniões e interpretações era enorme.
O fato de que muitos bispos tinham visões diferentes sobre questões centrais da fé mostra que a Igreja era um organismo vivo, em constante evolução. As decisões tomadas nesses encontros muitas vezes refletiam não apenas questões teológicas, mas também as realidades culturais e sociais da época. Ao olhar para os concílios, percebo que eles foram fundamentais para a formação da identidade cristã. Através deles, a Igreja não apenas definiu suas crenças, mas também construiu uma narrativa que unificou os fiéis. Mesmo com os desafios e divisões que surgiram, esses encontros ajudaram a moldar uma tradição rica e complexa que continua a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo. Influência do Império Romano. Quando Constantino subiu ao poder, algo extraordinário aconteceu. O cristianismo, até então uma religião perseguida, ganhou status de religião oficial do Império Romano. Isso não foi apenas uma mudança política, foi uma transformação cultural profunda. Imagine só, uma fé que começou em pequenas comunidades e catacumbas, agora sendo celebrada em palácios e praças públicas. A Igreja rapidamente passou a ter influência sobre as decisões do Estado, e as duas entidades começaram a se entrelaçar de maneiras que moldariam o futuro da Europa e do mundo. A adoção do cristianismo pelo Império teve um impacto direto na estrutura da Igreja. Com o apoio de Constantino, as comunidades cristãs ganharam recursos e poder, o que possibilitou a construção de igrejas grandiosas. Esse investimento não só ajudou a solidificar a presença cristã, mas também a criar uma identidade cristã unificada dentro de um império vasto e diversificado. Eu fico pensando em como essas igrejas, que hoje visitamos como grandes monumentos históricos, eram, na verdade, os centros pulsantes da nova fé. Além disso, a oficialização do cristianismo trouxe uma nova dinâmica ao relacionamento da Igreja com o restante da sociedade. A Igreja passou a ser vista como uma instituição legítima, e muitos começaram a buscar seus serviços e orientações. Era como se a fé tivesse conquistado um lugar ao lado do poder, e isso trouxe tanto benefícios quanto desafios. O que era um caminho de fé agora se tornava também um campo de batalha política. Porém, essa aliança entre Igreja e Estado não foi isenta de conflitos. A necessidade de manter a unidade religiosa no Império levou a uma série de decisões que moldaram a doutrina cristã. Constantino, por exemplo, convocou o Concílio de Nicéia para tratar de questões que estavam dividindo os cristãos. A busca por consenso muitas vezes resultava em decisões que deixavam grupos marginalizados, e a Igreja passou a ser vista como uma autoridade que decidia quem estava dentro e quem estava fora. Por fim, a influência do Império Romano na Igreja Católica moldou não apenas a fé cristã, mas também as bases da civilização ocidental. O cristianismo se tornou uma força unificadora em um mundo fragmentado, e, ao mesmo tempo, as tensões e controvérsias que surgiram dessa aliança continuam a reverberar na história da Igreja até hoje. É fascinante como um império pode alterar o curso de uma religião e, por extensão, a cultura de tantas nações. Relações com outras tradições religiosas. A relação da Igreja Católica com outras tradições religiosas foi marcada por uma complexa teia de interações, diálogos e, muitas vezes, conflitos. Desde o início, a Igreja encontrou-se em um ambiente pluralista, onde o judaísmo, o gnosticismo e outras seitas coexistiam. Para mim, é quase como observar um jogo de xadrez, onde cada movimento tinha suas consequências. O cristianismo, surgindo de suas raízes judaicas, lidava com a necessidade de se afirmar como uma nova religião, ao mesmo tempo em que respeitava suas origens. Um dos aspectos mais intrigantes foi a relação com o judaísmo. A primeira geração de cristãos era, em grande parte, judia. No entanto, à medida que a Igreja começou a se expandir entre os gentios, surgiram tensões. Eu imagino como deve ter sido difícil para muitos judeus verem sua fé sendo reinterpretada por um novo grupo. A separação entre cristãos e judeus não foi abrupta, mas um processo gradual que deixou cicatrizes em ambas as tradições. A partir de então, essa divisão só se aprofundou, resultando em desentendimentos que perduram até os dias de hoje. A interação com o gnosticismo é outro ponto fascinante. Os gnósticos, com suas ideias complexas e visões alternativas sobre a espiritualidade, apresentaram um desafio significativo à Igreja primitiva. A luta contra as heresias gnósticas não era apenas uma questão de doutrina, era uma batalha pela identidade cristã. Para mim, isso revela como a Igreja estava se moldando e solidificando sua própria teologia, enquanto tentava afastar ideias que considerava perigosas. Essa tensão entre ortodoxia e heresia é uma parte fundamental da história da Igreja. Com o tempo, a Igreja Católica, ao se consolidar, começou a ver outras tradições religiosas como ameaças à sua autoridade.
As cruzadas e os esforços de conversão muitas vezes resultaram em conflitos violentos. É difícil não pensar na ironia de que uma fé que prega o amor e a paz se envolvesse em guerras em nome da verdade. O que isso nos diz sobre a natureza humana e as complexidades da fé? Em suma, as relações da Igreja Católica com outras tradições religiosas foram um reflexo da busca por identidade, poder e legitimidade. Essas interações moldaram não apenas a trajetória da Igreja, mas também influenciaram a cultura e a sociedade ao longo dos séculos. É um lembrete de que a religião é, e sempre foi, um campo de batalha de ideias, crenças, por vezes, de vidas. E aí, pessoal? Agora que desvendamos um pouco mais sobre a origem da Igreja Católica, é hora de refletir. Você já parou para pensar em como essa história moldou a fé de milhões ao longo dos séculos? Quais foram as influências que, mesmo hoje, ressoam em nossas vidas? A verdade é que a história da Igreja é repleta de nuances, desafios e transformações. E cada um de nós, de alguma forma, faz parte dessa narrativa. Afinal, você se considera parte dessa herança? Ou talvez esteja buscando um novo caminho, longe das tradições? Pense nas figuras que surgiram ao longo do tempo e líderes, mártires, visionários. O que eles nos ensinam sobre fé e resiliência? Como podemos aplicar essas lições no nosso dia a dia? E, se você pudesse conversar com um desses personagens históricos, o que perguntaria? A jornada da Igreja Católica não é apenas sobre o passado, ela é uma provocação constante para o nosso presente e futuro. Então, continue aqui no canal, porque as histórias da Bíblia são apenas o começo. O que mais podemos descobrir juntos? Deixe nos comentários suas opiniões e vamos seguir essa conversa. Até o próximo vídeo.